Boa noite às colegas que se encontram aqui na nossa sala de Zoom, boa noite às pessoas, bom dia, boa tarde, independente do horário que as pessoas possam assistir. Hoje nós iniciamos, né, essa noite com o estudo do capítulo 8 de Joana de Ângeles, o ser consciente, né? Vamos falar hoje sobre liberação dos conteúdos negativos. Vou aqui compartilhar a nossa tela. Deixa eu começar do começo. Bom, então, como eu comentei, a gente vai estudar no capítulo 8, o silêncio interior, a liberação dos conteúdos negativos. E Joana começa, no primeiro parágrafo, Joana já começa nos colocando para refletir, para pensar sobre o nosso processo evolutivo. Ela diz assim: graças ao atavismo predominante em sua natureza, o homem guarda as primeiras expressões da consciência em nível inferior, no qual confunde o eu com o objeto e a sua consciência. E a sua é somente uma percepção sensorial. A sua o quê? A sua consciência, né? A gente pesquisamos ali no dicionário o que é atavismo, né? Atavismo é a, desculpa, é a reaparição em um descendente de caracteres de um ascendente remoto e que permaneceram latentes por várias gerações. Na verdade, esse conceito ele vem da biologia e ele quer dizer o seguinte, que os caracteres remotos nossos permanecem latentes biologicamente. Aí Joana continua. A identificação com o próprio corpo propicia-lhe uma consciência orgânica deformada, de que se libera pouco a pouco, avançando para a transferência desse conteúdo para um outro nível de discernimento e direcionamento. Se a gente for comparar com as fases de desenvolvimento infantil, Joana coloca que nós, seres humanos, quando estamos nesse estágio, e a maioria de nós estamos ainda, nós ainda estamos no estágio sensório-motor do desenvolvimento infantil. É aquele em que nós nos confundimos com o nosso corpo, achamos que nós somos o corpo, e muitas vezes, nós ainda nos manifestamos com muitas das personalidades que nós vivemos em encarnações passadas. E aí ela continua. No processo de evolução, porque estagia nas faixas do instinto que o submete, vai adquirindo outros valores, sem, contudo, desidentificar-se dos conteúdos fixados, em razão dos quais a marcha se lhe torna muito mais lenta. Então, assim, a identificação, o que Joana coloca aqui, assim, que me chamou muita atenção, é que a identificação com os nossos conteúdos que estão fixados de eras remotas torna a nossa marcha mais lenta. Ou seja, ela já está dizendo para nós por que é importante que nós nos liberemos de conteúdos negativos. E aí eu trago aqui uma frase do Jung, é uma observação dele, dos estudos,
ele diz assim: exatamente como o corpo humano representa um verdadeiro museu de órgãos, com cada qual com a sua longa evolução histórica, da mesma forma, deveríamos esperar encontrar também na mente uma organização análoga. Ou seja, Jung nos diz que os nossos órgãos tiveram eras de evoluções, até chegar nesse maravilhoso conjunto que nós temos hoje. Então, é de se esperar que a nossa mente, assim também, a nossa mente, não só como órgão, mas como função, né? Como uma função de ação do espírito, né? Ela também tem uma organização análoga, né? E aí, no que se refere a conteúdos fixados, a gente tem muito daquilo que Jung colocava, que existem conteúdos fixados que eles são verdadeiramente entes do, do pensamento, do inconsciente coletivo, que são os arquétipos. Alguns são positivos, mas alguns são negativos. E aí eu trouxe aqui um pouco sobre os arquétipos, né? É possível dizer que os arquétipos são imagens formadas pela repetição constante de experiências que são gravadas em nós e nos conduzem de forma indireta durante a nossa trajetória. É como se fosse um script de vida. Em termos teóricos, trata-se de um conjunto de modelos de ideais guardados no inconsciente coletivo. Ou seja, nascemos com uma herança psicológica somada à herança biológica. Assim como o nosso organismo, nossa mente também guarda modelos de comportamento e personalidade. E esses modelos são chamados de arquétipos. Aí, se a Edna quiser contribuir um pouquinho com esse assunto. Então, Olga, tá bem explicadinho, né? Só que assim, os arquétipos, assim como os mitos que os representam, né? Eles são em si mesmos as duas coisas. Eles têm o positivo e o negativo, não é separado, entendeu? A única Uhum. coisa que daria para a gente acrescentar é só isso, que acho que está bem explicado. Se alguém quiser mais explicação, está aí já aí, né? Ou contribuir mais um pouquinho, aqui está Murilo, né? Que é o Jungiano também. Olá, Murilo. A Maria também, que chegou depois. Olá, Edna. Estava com uma Andréa. dificuldade aqui. Ah, André, só que André é TCC, né? A Olga está pedindo um pouco eu não do posso Jung. contribuir com o Jung, não, sem nada É, disso. mas tá certo. Você não contribui com o Jung, mas a hora que entra em um assunto que é TCC, você sempre faz uns comentários bem assim produtivos para nós, tá? Então acho que uma teoria ajuda a outra e assim a gente vai ampliando, né? Tá? Acho que tá ok. Posso seguir? Pode. Consciência individual, representando a consciência cósmica, né? Continua Joana de Ângeles, a princípio parece deslocada e diferenciada. No entanto, o Deus em nós, do conceito evangélico, reflete-se nessa percepção embrionária, que se desenvolverá na sucessão das experiências até liberar-se e alcançar a totalidade. E aí eu trago aqui um pedacinho de uma página que eu pesquisei, que chama Mundo do Espírito, acho que é ligado ao estado do Paraná, e eu trouxe para contribuir, porque quando eu li isso, Deus em nós, eu me lembrei dessa afirmação de Jesus que diz que vós sois deuses. E essa afirmação leva-nos a uma profunda investigação. Se considerarmos que, de acordo com a resposta número 1
de O Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, restaria a conclusão de que possuímos essas qualidades inerentes ao Criador latente em nosso espírito. Todavia, essa dedução merece maior reflexão. A filosofia socrática ensinava que o conhecimento do homem deveria conduzi-lo a investigar sua própria realidade. Daí a célebre frase, conhece-te a ti mesmo. O conteúdo dessa ideia, séculos após, foi reproduzido através dos ensinamentos do mestre ao afirmar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas questões devem ser interpretadas à luz da razão e, ao mesmo tempo, devem, igualmente, conduzir-nos a uma outra análise que se encontra na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? A resposta foi direcionada no sentido do conhecimento da nossa realidade psicológica, na consciência. E aí vem uma contribuição de Joana, inclusive, aqui. É naturalmente verdadeiro que a análise de todas essas questões indica que possuímos, em nossa intimidade psicológica, um tesouro extraordinário de valores, que não conseguimos ainda descortinar. Somente através do processo do autoconhecimento, o ser humano principia a extrair das profundezas do seu subconsciente um diamante incrustado na rocha bruta, para em seguida lapidá-lo com o propósito de convertê-lo em joia cristalina e fulgurante. O ser humano é uma entidade em construção. Muito bonito isso. Necessitando se autodescobrir para se projetar no espaço infinito e ocupar o lugar que lhe foi destinado pelo Criador. Segundo Joana de Ângeles, a consciência de si desvela o mundo interno ignorado, favorecendo com reflexões agradáveis na busca do autoconhecimento. A imersão que se realiza na direção do nosso eu converte-se em profundo ato de compreensão da realidade espiritual individual, com o propósito de adquirir consciência do que somos e iniciar o processo de construção daquilo que pretendemos ser. Afinal, somente quando adquirimos conhecimento do que nos falta, seremos capazes de buscar valores para preencher o vazio existente, presente na nossa intimidade. Um verdadeiro processo de remodelação da alma. Vós sois Deus. Essa citação ela está no Mundo Espírita, uma página, foi feita em janeiro de 2019 por Clayton. E aí eu me lembrei dessa afirmação porque nós nos esquecemos constantemente de Deus que habita em nós, né? E eu gosto muito de pensar que essa habitação que a gente fala, ela é a palavra habitar, ela vem também de hábito. Então, como a gente não tem o hábito desse cultivo, a gente perde muito de se perceber e de se autoconhecer nesse sentido, de encontrar Deus em nós. E aí a Joana prossegue. De Olga, forma... Oi? só um pouquinho. Eu lembrei agora você falando, deixa eu abrir mais para as pessoas aqui. Eu lembrei você falando de que tem umas linhas espiritualistas, é que eu não vou lembrar o termo que eles usam, sabe? Mas assim, Deus é a fonte e nós seríamos fragmentos dessa fonte, né? E aí lembrei também da física quântica, onde diz que o pequeno está no grande e vice-versa, né? Então, o pequeno aqui seria o ser humano que está em Deus. Então, assim, Deus é tudo. Nós somos fragmentos desse todo, né? Então, eu lembrei disso, né? Fazer esse comentário agora aí. E embora contidos, vamos dizer assim, Uhum. nesse todo, nós somos
individuais, Sim, né? sim. Como as Uhum. nossas células, né? Que são Exatamente. contidas em nós, mas que são individuais, que têm uma função própria, que têm uma existência própria, né? E aí Joana continua. De forma penosa, não raro, a libertação dos conteúdos negativos, paixões solventes, apelos, ilusões, sentimentos inferiores, tudo isso ela classifica como conteúdos negativos. Faculta, ou seja, a libertação faculta os anseios pelas novas conquistas de outros níveis, nos quais o bem-estar e a paz formam os novos hábitos, a nova natureza do ser. Então, assim, esses hábitos, eles vão nos levando para o habitar, né, de Deus em nós. E quando eu li aquela frase de Joana, que ela fala que a gente, o princípio espiritual em nós, a gente muitas vezes também me chamou assim a atenção, porque muitas vezes nós esquecemos do templo divino que somos nós. Nós somos um templo divino. E a gente se esquece. E esquece que o outro também é um templo divino. Então a gente magoa, a gente é magoado, a gente sofre com o outro, faz sofrer ao outro, né? E a gente projeta as nossas sombras, né? Como Joana vai colocar aí adiante. A psicologia tradicional, considerando patológicos níveis superiores, define cada um deles com nomenclatura especial por desinteresse de penetrar nos estados alterados da consciência, que levariam à constatação do ser pré-existente ao corpo como sobrevivente à morte. No nível da consciência inferior, os estados alterados demonstram que muitos desses conteúdos emergentes, negativos emergentes e predominantes, procedem das reencarnações passadas, não foram liberados, nem conseguiram diluir-se através de ações enobrecedoras. Eu achei interessante isso, me chamou a atenção. Não foram liberados, nem conseguiram diluir-se através de ações enobrecedoras. Então, guarda isso aqui para daqui a pouco. Não conseguiram diluir-se através das ações enobrecedoras. Todos os conteúdos primitivos provêm de realizações e fixações sempre anteriores, que somente as disciplinas do esforço, da concentração, da meditação para a ação conseguem libertar. Em razão disso, a meditação é uma terapia valiosa para superar os conteúdos negativos com o objetivo de liberar o inconsciente ao invés de esmagá-lo ou asfixiá-lo. E longe, ainda, de o conscientizar, gerar novas formulações e identificações atuais que no futuro as tomarão como recursos elevados. Que tem a ver com que só ações enobrecedoras não geram liberação de conteúdos negativos. Para gerar liberação de conteúdos negativos, é necessário que a gente tenha o objetivo de liberar o inconsciente, de gerar novas formulações. E que essas formulações elas vão se somando para gerar recursos para o futuro. Todos os formuladores da consciência superior são unânimes, seja no orientalismo ou na psicologia transpessoal, em recorrer à terapia da meditação que faculta o autoconhecimento.
preenche os vazios causados pela insatisfação, anula o eu corporal, rico das necessidades dos sentidos, para despertar os ideais subjetivos e as transferências metafísicas. Ou seja, é por meio do autoconhecimento que a gente consegue fazer a liberação dos conteúdos negativos. No nível de consciência superior, o eu deixa de ser mais eu, para ser uma síntese e vibrar em harmonia com o todo. Uma síntese desse todo, né? Desaparece a fragmentação da unidade e o equilíbrio transpessoal sincroniza com a consciência universal. Então, mais ou menos aquilo que a gente estava comentando agora há pouco sobre o todo contido na parte e a parte contida no todo. E aí, Joana vem trazendo a parte, até agora ela foi fundamentando, né? E agora ela vem trazendo o que é quando a gente está no nível de inconsciência inferior, de consciência inferior, fixada em conteúdos negativos. A característica fundamental do nível inferior, portanto, é a prevalência dos conteúdos negativos, é a fragilidade do eu profundo ante as exigências do ego atormentado, gerando projeções da sombra e desarticulando os projetos de paz. Na psicoterapia espírita, o conhecimento da sobrevivência e do interrelacionamento entre os seres de duas esferas, física e espiritual, oferece processos liberativos centrados sempre na transformação moral do paciente, sua renovação interior e suas ações edificantes que facultam o discernimento entre o bem e o mal, propiciando a transferência para o nível superior, no qual se torna inacessível a indução perversa. Do que Joana está falando aqui? Está falando de que quando a gente está muito fixado no ego, é muito fácil a gente ser induzido pelo mundo material ou pelo mundo espiritual. A psicologia espírita, por sua vez, cuidando do homem integral, distingue também nos conteúdos psíquicos negativos a ingerência de mentes desencarnadas obsessoras, que se comprazem no intercâmbio perturbador, propiciando desconforto, aflição em desforços cruéis, mediante alienações de variados cursos. Ao mesmo tempo, seres outros desencarnados, invejosos com infelizes, vinculados às criaturas humanas por afetividade mórbida ou despeito cruento, estabelecem fenômenos de hipnose que retardam o desenvolvimento da consciência daqueles que lhes experimentam ser. Ou seja, que é uma consequência da fixação contínua dos conteúdos negativos, né, que a gente tem. A gente naturalmente se expõe às esferas espirituais obsessivas. Na verdade, é como se nós estivéssemos abertos efetivamente às obsessões. A meditação, a busca interna nessa fase são relevantes e cientificamente basilares para o processo de crescimento, de discernimento, de lucidez. O homem avança no rumo da sua destinação, a passo vagaroso nos primeiros níveis de consciência, por desinteresse, ignorância, apressando a marcha na razão direta em que vence tais patamares e descobre a excelência das conquistas que enriquece. E aí aqui vem um alerta, na verdade, para os psicólogos, né? Para os profissionais da psicologia. E aí ela coloca assim: a libertação dos conteúdos negativos é inevitável. No entanto, vários fenômenos patológicos e preferências emocionais perturbadoras
interfere para que sejam mantidos, sendo necessário que os psicoterapeutas vigilantes insistam junto a esses pacientes em que se descubram e encontrem os benefícios dos níveis superiores. A libertação é felicidade e a consciência enriquecida pelos conteúdos superiores. Significa plenitude, reino dos céus, mesmo durante o trânsito terrestre. Então, Joana termina com essa afirmação, né? E eu, na verdade, termino a minha exposição com essa afirmação de Joana, deixando aqui a gente aberto para a gente conversar sobre os pontos que nos chamaram a atenção, né? E que a gente possa trocar um pouco de ideia sobre o que foi exposto, se ficou alguma dúvida, a gente volta ao compartilhamento. Acho que eu falei rápido demais, né? Não, mas tá bom, não tem problema. A nossa aula, a nossa exposição começa às 19h30, vai até às 21h. Até não significa que tem que chegar às 21h, é até. Se for antes, não tem problema. Às vezes passa um pouquinho também, né? Então a gente coloca esse até, porque esse até ele cabe tudo. Ele cabe fazer com menos tempo, não tem problema nenhum. Eu não achei que foi rápido, não, achei que foi bem exposto, né? Eu tenho alguns pontos aqui, mas eu vou esperar as outras pessoas. E Renata, a Renata entrou agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Mas eu vou esperar, vou esperar as pessoas Boa noite. comentarem, depois Boa eu noite. conversei muito hoje, depois eu comento. Eu quero falar, Fala, Denilce. porque Eu fico assim, tão feliz quando a Denilce fala eu quero falar, porque ela é tão quietinha. é que hoje eu não estou tão cansada, gente, porque tem dias assim que eu estou pregada, eu quero só ouvir. Mas assim, ao longo desse conteúdo que eu observei, até quando eu estudei antes, porque eu já estou preparando a minha aula, daí eu vou dando uma lida para, né, dar continuidade. E ela fala muito da meditação, eu achei muito legal. O quanto que isso tem se mostrado importante, o quanto que ela tem valorizado isso, né? No sentido do autoencontro, né? Da gente silenciar mesmo, porque aqui o nome do capítulo é esse realmente, né? O silêncio interior. Então, é isso que nós não sabemos fazer. E ela vem trazendo essa importância para que a gente possa alcançar de uma forma mais fácil, né? Porque não é fácil meditar. Experiência própria, que olha que eu estou tentando. Mas, assim, isso me chamou bastante atenção. E ela coloca também em outras obras, né? Que nós já estudamos, essa questão da meditação. Então, era isso que eu queria acrescentar, assim, do que eu observei, que eu achei muito legal. Que tem muito a ver mesmo com o conteúdo agora desse capítulo, né? Meditar não é fácil, não. É porque é silenciar a mente, né? E uma das coisas que eu aprendi nos exercícios que a gente fez de meditação é que o problema não é vir no pensamento, o problema é você deixar que ele permaneça, né? A gente fica dando trela para ele, porque ele vai vir, a gente tem que deixar ele ir. Ele vai vir, a gente deixa ele ir. É um exercício. Até que chega um ponto em que ele vem, vai, e você não se abala com aquilo. Você não tem que fazer esforço consciente para deixar o pensamento que está ali recorrente, né? Tem até um aplicativo que ajuda a meditar. Você vai seguindo os passos. Bem legal. Olga, na meditação mindfulness,
Eu não sei se a Edna vai lembrar, eu não consigo lembrar as frases certinhas, mas eles até falam assim, quando tem aqueles pensamentos toque-toque, né, que fala que é aquele que fica voltando na mente toda hora, eles ensinaram a você conversar com os pensamentos. É assim, tipo, recebe, né? Aí fala assim, oi, aí tem uma outra frase no meio, que eu não lembro qual é, não sei se a Edna lembra, e depois é tchau, Vai embora. vai embora. Aí volta de novo o pensamento, você recebe, fala alguma coisa que eu não lembro o que que é, e depois tchau. E assim sucessivamente até esses pensamentos perturbadores, né, irem diminuindo a potência, né, no consciente da gente. Eu não sei, eu não lembro direito as frases. Você lembra, Edna, quais eram as frases? A frase-chave não, mas por exemplo, a gente pode ver e falar, pensamento mais recorrente, né? É uma energia que está querendo ser olhada, né? Então você fala oi, como você falou, né? Aí você pode conversar assim como se estivesse conversando com alguém. Eu estou te vendo, né? Mais tarde a gente pode, né? Pode se encontrar alguma coisa como se estivesse conversando com uma pessoa e daí dá tchau. Aí se voltar de novo, eu esqueci, Renata, a palavra-chave É, mesmo, eu esqueci, tá? Mas dá para assim, fazer assim. aham. O que eu me lembro era assim, que você tem que receber, né? Porque você não pode simplesmente ficar brigando com o Isso, pensamento. Quanto mais você briga, mais potencializa ele, isso. né? Então você tem que receber, acolher. Ah, eu acho que é isso mesmo. Receber, acolher e dar tchau. Isso. Sim, Isso. sim. Eu tenho um desse baixado, que é o que eu estou tentando fazer, e é justamente isso. Veio o pensamento, não se preocupe, acolha, volte a se concentrar, deixe que ele se vá e não se culpe por isso. Eu acho bem legal, sabe? Vai falando assim, né? Distraiu, chegou o pensamento, acolha, olhe para ele, mas volte para o seu foco, para o seu pensamento, para o seu momento, né? Você está aqui agora, você está presente. É bem legal. É esse que eu estou tentando fazer. Então, na meditação tem um tripé, um pressuposto. Aí eu considero pressuposto, né? Você observa, né? Relaxadamente e sem julgamento. É pressuposto de qualquer técnica de meditação. Então, por aí, né? A gente vai tentando. E é um exercício mesmo, tá? Não é fácil, né? Principalmente quem, no caso eu, né? Para mim é um desafio grande, bem grande, tá? Mas o benefício, por exemplo, eu busquei esse caminho, eu já falei até em outra, eu busquei esse caminho para não usar remédio para ansiedade, tá? E para mim, assim, é um remédio maravilhoso, só que, assim, eu tenho que me esforçar, porque não é tão natural, né? Não é tão natural, não. Como se diz, é uma coisa tão fácil e tão simples que não é assim tão fácil, tão simples, não. Parece, mas não é. Olha, falando em meditação, eu vou já pegar um tópico aqui. A Joana diz assim, ó, não sei se a Olga lembra na frase, a Joana usa assim, meditação para a ação. Eu achei essa palavra assim muito muito interessante, tá? Porque não é aquela questão de eu estar só me olhando, fazendo esse desafio interno, que é um desafio, né? Mas o que que eu vou fazer com isso? Tá? E é que eu acho que é aí que é ação. Ela sempre coloca isso, ela coloca meditação para ação. E ela fala isso nesse capítulo. Não sei se a Olga lembra. A Olga leu e me chamou atenção. O, no curso que eu fiz de Mindfulness também, eles falam muito sobre a gentileza consigo mesmo, né? Você não ficar se punindo porque tua mente está divagando, por nada disso. Você não conseguiu hoje, amanhã você dá um passo adiante. E essa coisa do acolhimento, de integrar esse pensamento recorrente, é assim,
como a Renata e vocês estavam falando, a gente está com esse pensamento recorrente é porque, de alguma forma, isso está precisando ser visto e isso está fazendo parte da gente, né? E muitas vezes, como o Joana estava falando, a meditação é para o autoconhecimento. Que pensamentos são esses? Quais as características deles? O que é que eles nos contam sobre nós mesmos? Né? Se é um pensamento por exemplo, de desconforto, de medo, que pensamento é esse? O que ele está dizendo para mim? Né? Essa pergunta, né, da gente fazer para esse pensamento, o que ele está querendo falar para a gente, né? Esse diálogo, ele pode levar a gente a se conhecer, a conhecer algo que está na nossa cara e que a gente ainda não deu conta de ver. É muito interessante mesmo. Uma professora minha, ela dizia assim, como você falou aí, Olga, se está vindo, alguma coisa está chamando. Em vez de você tentar reprimir, não. Senta, ela falou assim, senta, convida para tomar um chá e bate um papo. Conversa, bate um papo, aí depois fala como a Renata disse, agora você vai embora, sabe? É como se você tomasse consciência dele, traz, o que você quer? E aí toma um chá, e aí, agora você vai. Entende? É bem interessante, porque se a gente lutar, e isso eu sei disso, se a gente lutar, a gente não consegue. Se a gente trouxer e, sabe, colocar na mesa, num chá, e tomar consciência do que ela está querendo dizer para a gente, e aí sim você e ele, tchau, vai, deu, você entra para a ação daquilo que ela te disse. Carmen, muito importante o que você está falando, porque eu lembrei agora da comparação com o sonho, né? O sonho, por exemplo, a gente tá com o inconsciente em liberdade, né? Então, assim, aquilo que vem do conteúdo do sonho é um autoconhecimento quando a gente tem esse foco, né, para os sonhos. Mas a meditação é o mesmo efeito do sonho, só que a gente está em vigília, entendeu? Então é bem isso. Eu lembrei agora, foi algum livro que eu li, né, que eu achei muito interessante, eu não vou lembrar agora qual, é muito interessante porque faz essa comparação, né, entre o sonho e a meditação, sabe? É bem interessante, bem oportuno o que você falou, e eu lembrei disso agora. Tem o mesmo finalidade, vamos dizer, né? Se a gente olhar para aquilo, né? É um processo de autoconhecimento, tanto os sonhos, né? Quanto a meditação também. Tem até uma historinha, né? Não é uma fábula, normalmente essas fábulas são de monges orientais, né? Diz que o monge estava andando com o discípulo dele e eles tinham a castidade e a pobreza como atos da Libertação. formação deles, né? E aí eles chegam num cruzamento de um rio, de um rio pedregoso com bastante correnteza, e tinha uma moça muito bonita querendo atravessar. E ela perguntou para o monge: eu posso, você pode me ajudar? Aí o monge disse: pode, posso. E ela tira toda a roupa, põe a roupa nos braços e se joga nos braços do monge. E o monge põe ela nas costas e atravessa o rio com ela. Coloca ela lá do outro lado, ela se veste e vai embora. E o monge continua a caminhar com seu discípulo. Continua a caminhar com seu discípulo. E aí passa algumas horas
E o discípulo vira para o monge e fala assim: Mestre, nós não temos o voto da castidade como ato de vida nosso? Aí o mestre disse: sim, mas o senhor carregou aquela moça pelada. Aí ele falou assim: carreguei, atravessei o rio, deixei ela e ela foi embora. Mas você continua carregando ela desde aquela hora. Assim são os nossos pensamentos, né? Muitas vezes eles vêm e passam, né? Mas outras vezes a gente se comporta como discípulo, né? A gente fica carregando ele, ó, por muito tempo. Eu achei muito legal essa fábula para exemplificar. Olga, é que assim, a gente luta com essa questão do pensamento ansioso, né? E é também, e luta muito com essa questão cultural nossa, né? Que culturalmente nós somos muito barulhentos nós que somos ocidentais, né? Eu li um livro recente, que até eu recomendo, quem puder ler, chama As Boas Mulheres da China. É um livro tão legal, tão maravilhoso, que são histórias verídicas de uma jornalista que fez, né, resultado de um programa de rádio dela em que ela ouvia de madrugada mulheres, porque as mulheres chinesas falam muito pouco e muito menos ainda sobre si, né? E as histórias são, assim, histórias muito, muito, muito profundas e histórias muito sofridas. E uma característica que eu observei nessas histórias de vida dessas mulheres era a capacidade de silenciar. Isso me chamou muito a atenção, o como que elas passavam por aquelas experiências assim, nossa, assim, né, nesse sem palavras, assim, de tão no limite da vida, como elas passaram, né? E silenciar, não, não, até o extremo, né? Acho que o Oriente vive até o extremo, né? Da questão do silêncio, mesmo quando tem que falar, não fala, e aquilo fica tudo muito Sublimado. preso pelo silêncio, né? Eu acho que a gente fica preso pelo excesso da fala e tem também o ficar preso pelo excesso do silêncio, como talvez seja os eremitas, por exemplo, né? Que se enclausulam, né? No silêncio. E aí me fez lembrar também isso aí, uma das experiências mais interessantes que eu já tive até hoje com relação ao, com a silenciar, foi um retiro que eu fiz de 3 dias, que era um retiro silencioso, em que nós não falamos por 3 dias, né? Eram muitas pessoas, era um retiro de bastante pessoas, mas nós não falamos, né? Acordávamos, tomava banho, comia, fazia todas as refeições, assistia às aulas do monge, né? Mas não conversávamos entre nós. E quando foi o final do terceiro dia, e que aí foi liberado lá, né, o sininho, né, para a gente poder falar, ninguém tinha vontade de falar, porque o silenciar foi algo tão gostoso, tão confortável, e, né, que é bastante interessante. Acho que esse é um movimento que ele é mais difícil para nós, ocidentais, sabe? Exercer essa meditação, né? Falar. Às vezes, até quando o outro está falando, você nem está prestando atenção direito, você está pensando o que vai falar depois, Sim. né? Então, olha como é que é, né? Você não presta atenção no outro, não silencia para prestar atenção. Sempre tem que achar que você tem que falar alguma coisa depois que o outro fala, né? Então, isso somos nós. E está muito, Renata, e está muito
dito isso, né, hoje em dia, assim, que se a pessoa ela não diz algo depois que você fala algo, a impressão que você tem é que você não recebeu atenção, né? Mas eu falei, ninguém falou nada. Ou eu mandei um WhatsApp e falei que tudo bem e a pessoa não falou mais nada, né? Isso está muito presente, né? Está muito presente. Interessante. O que vocês falaram, muito interessante. Vai servir de aprendizado para mim. Maria, Murilo, Helena. O que eu achei interessante assim, eu estou tentando meditar, né? Tentando meditar. Mas o que eu achei interessante foi quando foi citado no texto a parte da gente não ter, não é não ter, a gente parece que não percebe Deus na gente. Assim, foi o que marcou para mim, sabe? A gente parece que vai vivendo e não presta atenção que a gente é parte de Deus. E parece que a gente, eu não sei, não, assim, parece que a gente não quer ouvir o Deus que tem dentro da gente. Por isso que a gente demora tanto para aceitar e para perceber as coisas. Verdade. Essa parte aqui desse parágrafo, né, Helena? A consciência individual representando a cósmica, a princípio parece deslocada e diferenciada. No entanto, Deus em nós, do conceito evangélico, É, reflete nessa percepção embrionária, que se desenvolverá na sucessão das experiências até liberar-se e alcançar a totalidade. é. Ou seja, me lembrou mesmo aquela frase de Jesus: vós sois deuses. E a gente passa por tanta coisa assim que desnecessária, se a gente for pensar. Porque a gente fica, parece que a gente fica distante, não Sim, percebe que Deus está em nós e que a gente vai conseguir fazer mais fácil, chegar mais fácil onde a gente tem que chegar. e eu não sei quem foi que falou, que o Marcelo Cury fala que nós somos perfeitos, nós somos atualmente incompletos. Não sei quem comentou isso, eu marquei aqui na lição que a gente estudou, enfermidade e cura. Não sei se foi Edna, se foi Murilo, não lembro mais, Maria. Então, assim, aqui ela fala assim, se desenvolverá na sucessão das experiências até liberar-se e alcançar a totalidade. Né? O que Joana coloca muitas vezes como o eu superior, né? O self. Né? Aham. Só lembrando, né, tem a parte lá do Livro dos Espíritos que você citou, Olga, aí na apresentação, né? Onde está Deus, né? Eu vou falar assim, não é bem desse jeito que está lá, mas vamos dizer, onde está Deus? Ah, está na consciência, né? Só que a gente tem que lembrar que não é a consciência egóica do ego, né? A consciência superior, né? Em outro nível. Porque se Escrita, fosse nessa consciência, nós seríamos um Deus antropomórfico, né? Essa é, consciência do ego seria bem antropomórfica. onde estão escritas as leis, né? As leis morais, as leis de É. Deus, né? Está escrito na consciência, é verdade. Volta o Murilo e Maria, porque eu vou ficar com uma reflexão no fim, tá? Que eu peguei lá de uma falazinha, de uma frasezinha aí da Joana. Que eu vou ficar com essa reflexão e vou compartilhar com vocês depois.
Deixa eu falar alguma coisinha aqui em relação ao capítulo. Essa nossa dificuldade, talvez essa nossa dificuldade de se conectar com esse divino interno, né? Porque que a gente sempre busca, como sempre, buscar o divino lá fora, né? A gente aprendeu a buscar o divino lá fora, a gente nunca busca o divino dentro, né? E às vezes, eu acho que ela até fala, assim, meio indiretamente, mas ela diz dessa questão, porque assim, a gente acha que para encontrar esse divino, talvez a gente não tenha que ter as nossas imperfeições, a gente tenha que ver só o lado bom de tudo, né? E eu acho que ela diz isso, que não, que você precisa olhar para essas sombras, né? O Jung fala disso, né? Você tem que pegar a sombra, como a gente comentou em relação ao pensamento indesejado, né? Naquele momento tem um pensamento indesejado. O que é esse pensamento indesejado? É algo que quer se mostrar. E a sombra, a nossa sombra também, né? A nossa sombra é algo que quer se mostrar, né? Para quê? Para que a gente possa olhar, tratar, mudar, né? Então, acolher amorosamente essa sombra, né? Jung dá isso como terapia, né? Que a gente até trabalha com os pacientes no consultório. Ter essa capacidade de aceitar em si todas essas melecas, né? Que a gente não quer nem ver, não quer olhar, nega. E o Jung fala também disso, que por baixo dessa sombra é onde vai estar toda a sua potencialidade, porque aí você encontra o equilíbrio, né, para você seguir em frente, né, e achar essa sua totalidade, porque na sua totalidade vai estar essa sombra, né? E aí também me remete a Jesus, que Jesus dizia, ame o seu inimigo, né? Então, assim, se essa sombra você considera um inimigo, algo que não, você não reconhece, não quer, algo, né? Qual que é o caminho? Não é rejeitar, não é lutar com ele, não é brigar com ele, ao contrário, é amar, né? Jesus também fala disso para outras situações, mas eu acho que a gente pode aplicar nessa situação. E aí, eu acho que na meditação a gente tem exatamente essa dificuldade de acolher isso com amor, né? Veio algo que eu não considero legal, ter essa capacidade de acolher. Agora, praticar isso já é uma tarefa que precisa ser praticada, né? Muita prática, né? E porque, assim, acho que teve uma aula que uma pessoa falou nessas duas aulas que eu achei que ficou muito para mim. Porque Deus sabe quem eu sou e que tamanho eu sou. Eu não preciso me maquiar para ele. Né? Eu não preciso fingir de boazinha, ou de santa, ou de benevolente. Ah, eu vou ser benevolente, então você, né? Ele sabe quem eu sou, né? Ele sabe o que eu preciso. Né? Então, e aí, e ele me aceita e me ama desse jeito, do tamanho que eu sou, né? Aí, nós é que temos que ter essa capacidade de também nos aceitarmos, né? Entender que ele nos aceita e a gente se aceitar também nesse lugar, nesse tamanho que nós temos, né? E, e aí, através desse amor, a gente conseguir ser inteiro para um desenvolvimento, um passo acima, né? Um passo assim. E aí, assim, se eu não ponho consciência na sombra, né? Que é um dos caminhos é a meditação, é você parar, olhar o que é que vem, né? Se eu não ponho essa consciência, ela fica lá sem realizar, ela fica lá parada, a gente fica no mesmo lugar, não sai do caminho. Não adianta, eu acho que parece que ela fala isso no texto, né? Não adianta ser só benevolente, eu vou lá, faço um monte de benevolência, papapá, nossa, como eu sou bonzinho, né? Mas eu não trabalhei a minha sombra, então eu fico parada no mesmo lugar, no caminho, porque eu não elaborei aquilo que precisava ser elaborado de mal, ou de meleca, ou de dificuldade em mim, né? Eu fico tendo a ilusão que eu caminhei e não caminhei, estou ali.
Maria, essa sua fala me fez lembrar o seguinte, que quando a gente começa a olhar para a nossa sombra e dá lugar para ela, e dá espaço, e dizer que está tudo bem, você consegue aceitar o outro com a sombra dele também, porque você é igual a ele. Você é igual a ele. Você não é melhor que ele. É quando a gente ainda está naquela fase de eu sou melhor que fulano, eu sou isso, sabe com quem está falando isso, aquilo, a gente não viu a sombra. A gente começa a olhar para as nossas mazelas e a gente está falando, aí a gente encontra o outro no caminho, que está no mesmo caminho, e você fala assim, vem cá, estamos juntos. Eu sou igual a você, talvez seja um pouquinho pior, né? Na verdade, não precisa ser nem melhor, nem Nem pior. melhor nem pior. É isso Ser aí. só você, né? É Ter essa verdade. aceitação, né? Eu não medito, não tenho muito a prática de meditar, mas eu imagino que a meditação é trazer essa aceitação plena de você naquele momento, sem censura, sem crítica, né? Eu acho que é aquela aceitação, né? Incondicional. Incondicional. Aceitação de você, da sua quietude, do seu momento, né? Sem nenhum ruído de censura, nem de cobrança, nem de que eu devia ou não devia, né? Então, acho que esse é um caminho, né, que ela aponta. Ela tem falado bastante disso, da meditação, né? Um caminho para você estar pleno para poder daí você poder compreender, né? Parece que quando a gente está nesse ruído, nessas negações, a gente não consegue compreender, não consegue ter a visão da gente mesmo, né? Eu entendi isso nessa lição, assim. Aliás, na construção que ela vem trazendo no livro, né, até agora. Murilo, tá quietinho. Introspectivo. Introspectivo. A gente sente falta da fala do Murilo, porque o coitadinho é o único homem que, no meio dessa mulherada danada aqui. Eu posso beber, né, no coração e na interpretação de cada uma de vocês, né? Então eu me sinto um privilegiado. Eu estava lembrando, assim, dessa questão da meditação, né? Se a gente pensar que a gente está lá no plano espiritual, falou, olha, chegou a sua vez. Ah, é? Já prepararam a sala de aula, já tem professor, já tem tudo que você vai encontrar, né, de material para você desenvolver na sala de aula. E o ano letivo é uma experiência, né? Então, eu estava imaginando assim, a meditação com relação ao chegar. A chegar já dividindo, né? Aquilo que ela falou sobre a parte espiritual e a parte material. Esse corpo vai dividindo, dividindo para se tornar individual. Mas a gente sempre está, né, achando que é só uma coisa. A gente é o corpo, de repente, igual você falou, é a consciência egóica, né? É o frio, é o calor, é a comida, é o carro, é o plano de saúde, é o trabalho. E aí a gente esquece que a gente entrou na sala de aula por outro motivo, né? Então, isso que me veio em relação a essa meditar, né? Enquanto eu estava assim, o Murilo bebê, o Murilo no útero, né? Nós, enquanto crianças ali, passando por todo esse processo para que a gente possa tomar consciência que a sala de aula está pronta para a gente. E aí a gente vê a Joana falando para Edivaldo, no final você vai ver que tudo isso aqui só existiu para você se aprimorar, né? E aí, como diz mas a gente, o difícil é praticar, né? Na teoria, às vezes a gente até acorda, né? Antes de terminar a aula, a gente acorda. É o diálogo com essa sombra que faz com que a gente possa, puxa, será que se eu fizer a tarefa, aí começa a barganha, né?
Será que se eu fizer essa tarefa, eu ainda vou colher o fruto, né, e tirar a nota para passar de ano? Eu vou ser um ser humano completista, né? E, ao mesmo tempo, como é difícil, né, para nós ocidentais, esse silêncio. Para mim, é difícil ficar parado. O silêncio, né, é assim algo mais tranquilo, porque eu já gosto de ficar no silêncio. Conversar, para mim, é o difícil. Então, quando eu estou no processo terapêutico, é até, para mim, gratificante, porque os dois estão com uma tarefa para ser feita, tomada de consciência, né? Então, é mais fácil. Mas conversar para mim é mais difícil. Eu estou no lado oposto. O silêncio, para mim, como a Renata disse, né? 3 dias eu participei de um ali no São José, Colégio São José, é o Vipassana, né? Só o monge fala, né? E a gente só ouve e medita. Então é muito legal. Eu saí lá muito nutrido por encontrar algo que é muito especial e que a gente, como psicólogo, pode dar para os nossos clientes, que é ele mesmo. Porque a gente nasce e vai indo tão longe de nós mesmos, da nossa essência divina, né? Igual a Helena falou, mas a gente não tem consciência disso? Não. Então é muito bom tomar consciência que a gente é um ser, que a gente pode fazer muitas coisas, né, a respeito disso. Nós podemos transformar essa sala de aula num lugar muito especial. Na fala do Murilo, eu lembrei de uma coisa que é até bastante consoladora da Joana, né? Ela fala que a gente tem várias formas de aprendizado. Uma delas é a repetição. Repete, repete, repete. A gente fica aqui. Quantos anos, hein, Renato? Desde 2014. Repete, repete, repete. Uma hora isso, essa ficha vai cair, né? Então, Mas, a repetição também é um aprendizado, né? A Joana fala, né? E agora eu lembrei dos pensamentos, os repetitivos, os recorrentes, eles vão trazer um aprendizado para nós, porque eles estão repetindo, né? A Joana fala, uma das formas é a repetição, então vamos que vamos nesses pensamentos aí que ficam repetindo, né? Vamos aproveitar essa preciosidade, esse conteúdo que chega, né? Ou na meditação, ou fora da meditação, porque eles também ocorrem fora da meditação, né? Esses pensamentos que ficam assim, ó, né? Na nossa cabecinha, tem hora, né? Gente, é o seguinte, não foi bem desse jeito que a Jona escreveu aí, mas o que ficou para mim, e eu estou pensando aqui, né? Na questão existencial, naquele trecho lá, ó, que você falou da questão existencial lá, né? O que me falta, né? Nesse processo, eu não sei que parte aí, mas não está escrito assim, o que me falta. Eu aqui coloquei o que me falta. Eu não sei como é que a Joana colocou, mas para mim ficou assim, né? Então eu vou levar essa reflexão, tá? Nessa existência, nessa experiência, né? O que me falta? Em alguma parte aí ela fala disso, não com essas palavras, né? Mas ela fala disso. Então é isso que eu deixei para o fim, porque é uma reflexão que eu vou levar. Não sei se eu vou conseguir essa resposta, mas fica. Ela, Eu quero compartilhar. ela coloca no parágrafo assim: a meditação, a busca interna nessa fase são relevantes e cientificamente basilares para o processo de crescimento, de discernimento e de lucidez. Não, tem uma outra parte que ela fala de falta mesmo, mas tudo bem, tá bom. O importa é o que eu fiquei com isso aí, queria só compartilhar com vocês. Tá certo? Alguém mais queria complementar alguma coisa? eu queria falar assim, em relação que tem que repetir, 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 repetir até a gente. Mas o que acontece no processo de aprendizado com a criança? A gente ensina todo dia. Você fala, aí no dia seguinte repete, a gente fala. Isso quer dizer que nós estamos indo nesse processo de... Eita, caiu a Carmen, caiu. Ou a Aí, internet, deve ser a internet dela.
A Andrea comentou que ela precisou sair porque acabou a energia lá, mas ela não Ah, está. tá. Aham, eu vi que ela não estava mesmo. Mas Ela avisou lá no grupo. ah, Ela avisou no grupo. avisou no grupo, tá, Uhum. tá, porque eu procurei aqui, o Murilo falou sobre como que fala aí, Murilo? Lojong, meditação do app do Play Store. Você está com o áudio fechado, Murilo. Sim, sim, é Lojong. Lojong, Ele tem a parte gratuita e tem a parte paga. Muito certo. bom para iniciar. Uhum. Quem quiser também, eu tenho algumas, tá? De 3 minutos, 1 minuto, 10 minutos, 16 minutos, eu tenho vários, viu? Quem quiser, é só me pedir. Achei, Edna. Achou? Todos os formuladores da consciência superior são unânimes, seja no orientalismo ou na psicologia transpessoal, em recorrer à terapia da meditação, que faculta o autoconhecimento, preenche os vazios causados pela insatisfação e anula o eu corporal, rico das necessidades e sentidos, para despertar os ideais subjetivos e as transferências metafísicas. Preencher os vazios, né? O que falta, né? É, talvez eu tenha interpretado assim. É verdade. Acho que é isso mesmo. Eu gostei muito desse parágrafo, né? Que é necessário que os psicoterapeutas vigilantes insistam A Carmen. junto a esses pacientes que se descubram e encontrem os benefícios dos níveis superiores, né? E eu fiquei pensando assim, nas escolhas que nós fizemos nessa encarnação de sermos terapeutas, né? De sermos professores, né, Denise? De darmos, né? De auxiliarmos o caminho, de facilitarmos o caminho de alguém, né? Porque eu acho que o terapeuta, ele é um facilitador, né? Ele não é um ser todo-poderoso, ele é um facilitador. E Oi, Carmen. também, ó, porque em ambas as funções é um laboratório, né? Nós estamos num laboratório, tudo é aprendizado. E um laboratório em que nós mesmos estamos em processo, né? Outro em Exatamente. nós em processo, né? O tempo Mais todo. para nós. Uhum. Carmen, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, Ah, deu tá. problema aqui, eu não sei o que que foi, eu falei, pronto, deixa, eu voltei pro Caiu. meu celular. Caiu, Caiu aqui. caiu. Eu não sei em que fala que você estava bem falando e Não, caiu. não, tá falando o que até que a Olga agora falou. Nós Nada somos negócio da sempre, nós estamos num repetição, né? processo de processo de aprendizado, né? Então a gente precisa, né, do desse repetir, só que tem um momento que a gente tem que parar esse repete, repete. Então, dá um tempo para ouvir, dá um tempo para ouvir isso aí, para poder até o que que ela quer falar, por que isso, por que isso toda hora? Eu falo de experiência própria. Então, é uma coisa que a gente tem, é, quando, quando eu fico com o Jung, meu Deus, como eu digo, eu sou apaixonada pelo Jung, até li uma vez para vocês aquela coisa sobre a sombra, fazer da sombra sua amiga e não seu inimigo, fazer dela seu aprendizado. E cada dia ela mostra uma sombra, cada dia tem uma sombra diferente. E aí, como é importante isso, até essa volta, essa minha volta para o grupo, esse é um auxílio muito grande para mim. Tá? É muito bom. Eu passar a me ouvir mais, sabe? E trazendo, e a Joana falando isso para a gente, isso é muito bom. Porque o que que nós precisamos? Nos ouvir, trabalha, é como eu estava falando para a Renata semana passada, dentro da mandala. Na mandala a gente precisa do vazio para criar, cria, transforma essa mandala num trabalho belíssimo e depois a gente volta para o vazio para fazer um novo criar. E isso a gente tem, esse é o vazio, às vezes, que
A Joana está nos falando. Entra, fala com ela, trabalha, tu retorna o teu vazio. Aí você volta e emerge novamente. Vem outra coisa, a sombra te diz, vai. Aí você volta, cria o teu vazio. Isso é mandala, dentro da mandala, dos símbolos, o vazio significa o éter, né? Então, a gente precisa disso. E nós somos uma mandala. E dentro desse vazio está esse Deus que a gente ainda não conseguiu ver, sabe? Não conseguiu acreditar nisso, né, Carmen? Sim, o É porque vazio a é gente esse não Deus que acredita está nisso, né? Porque emergindo. se a gente não faz esse contato, porque a gente não acredita ainda. A gente Sim, sabe sim, aqui, ó, mas não sabe aqui ainda. sim, sim. E aí, uma coisa que nós temos que fazer, nos permitir, nos colocar. O coração é o quê? O amor. E até vi agora, estava pensando enquanto estava falando, a música do Raul Seixas, que ele fala, Raul Seixas, desculpa. Ele fala assim: olha só que lindo, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Olha, ele é a luz da estrela, ele é a cor do luar, é a coisa da mas ele é o medo de amar. E o que é amor? É sublime, é tudo. É esse Deus que a gente ainda não consegue. A gente acha que é a luz das estrelas, a gente acha, e a gente não consegue ainda amar. Então, é muito, muito, está muito bom esse retorno para mim. É muito bom. Essa É muito parte bom. da música do Raul Seixas é uma parte do Baba Guitar. É É, interessante. é muito legal. Ô, Na Carmen, verdade, há muitos Oi, mistérios. no oi. nosso grupo estava faltando essa parte artística, que agora você veio e está agora, né? Essa parte assim, artística, sabe? O sentimento artístico, que é o que você está trazendo. Poético, poético. Poético, É, Eu estava falando com a Renata, eu gosto de poesia, eu gosto desse mexer, da vida. Eu já tive tanta coisa contra a vida, então a vida é muito, muito boa. Então a gente precisa dessa poesia. A gente precisa ser poética conosco mesmo. Porque é aquilo que Deus fala, ama teu próximo, nosso mestre, ama teu próximo como a ti mesmo, como é que está acontecendo conosco? Será que a gente está amando de verdade? exato. Olha aí, criança, só para o deleite, para vocês verem uma coisa bonita, Ficou tá? maravilhosa. O trabalho Transforma dela a de vida de hoje vocês ficou em várias mandalas, maravilhosa, que é muito muito boa a linda. mandala. Faça mandala. É muito bom. Façam, que vocês vão gostar. adorei o que Travou? você falou, Carmen, da, de que a gente precisa do vazio para criar e a gente tem muito medo do vazio, né? Sim, A gente tem sim. medo do vazio. E aí coincide com aquilo que a Edna falou, né? O que falta, né? O que falta é o que não está preenchido, então é o vazio. É o Então, vazio. esse vazio é possível criar, né? Sim. A Joana trouxe a resposta no mesmo dia para você, o Edna. Através da Carmen. É isso aí. Tá com você, Yoga. Olha, está com vocês. Eu fiz a apresentação, agora nós estamos só na parte de troca mesmo. Vocês que Se todo mundo está bem alimentadinho já, né? Então, aproveita que está alimentadinho, que está quentinho, e vamos ver quem é que faz a prece faz a depois, né? prece. Eu vou então encerrar, né, a gravação, porque parece que não tem Boa noite a comentário. todos, né? Obrigada. Boa Boa noite. noite. O boa noite era só para o pessoal do vídeo, agora vamos Eita, espera continuar um pouquinho, o que que eu fiz aqui? Espera aí.